Estamos aqui juntos, eu e o pastor Sandro, para darmos continuidade à nossa matéria sobre os evangelhos. Desde já quero agradecer a Deus por esta grande oportunidade. Nós estamos aqui juntos, compartilhando da palavra de Deus. Nosso intuito aqui é poder sermos bênção para você e trazer aí o estudo da palavra de Deus. Nós iniciamos na primeira aula falando sobre uma introdução básica sobre os evangelhos. Isso é muito importante, até porque esse nome denominado evangelhos veio a partir do século II depois de Cristo, né? E nós estamos estudando a importância deles, que fala a respeito do ministério de Jesus, da sua vida, né? De tudo que aconteceu com Jesus, estão registrados nesses livros tão importantes para a edificação espiritual de cada um de nós. Eu quero compartilhar com você, quero convidar você nesse momento para termos esse tempo gostoso de aprendermos mais aqui da palavra de Deus e podermos juntos aí, estarmos juntos aprendendo acerca daquilo que a palavra de Deus tem para o nosso coração. É muito importante entendermos que esses 4 livros que registram o ministério de ensinos a respeito de Jesus, tanto Mateus, como Marcos, como Lucas, eles são chamados de evangelhos sinóticos. Nós vamos aprender hoje o que seriam esses evangelhos sinóticos, né? São 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm uma conotação muito próxima um ao do outro, ou seja, eles têm uma assimilação muito grande, muito forte entre um e o outro, ou seja, eles conseguem relatar dados de acontecimentos do ministério de Jesus de uma forma muito complexa, muito interessante, mas cada um dentro da sua ótica, dentro da sua visão, até porque cada um desses livros, né, que foram escritos por esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, estavam escrevendo com um propósito, ou seja, cada um tinha uma definição clara aonde queriam entregar essa carta, queriam entregar esse livro e mostrar às pessoas que iam ler a respeito do ministério de Jesus uma visão mais ampla. Por exemplo, Mateus, que escreve na visão judaica, mostrando toda a parte da genealogia desde Adão, ou seja, algumas particularidades que nos dão essa conotação bem interessante. Então, devido a esse conteúdo único de mensagem presente nesses escritos, esses 4 livros chamados Evangelhos mostram a conotação dessa similaridade do ministério de Jesus. Se nós queremos aprender a respeito do ministério de Jesus, se queremos ensinar alguém a respeito do ministério de Jesus, é os Evangelhos que vão nos levar a esta notoriedade maior. O que seriam então esses Evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos ou sinópticos são aqueles que narram a vida e o ministério de Jesus Cristo sob o mesmo ponto de vista. Ou seja, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados desses evangelhos sinóticos por ter essa visão conjunta, no sentido de expressar a mesma visão sobre aquela conotação do seu ministério. E esse termo ele é formado de uma junção muito interessante da palavra grega sim, que quer dizer junto com, ou óptico, que quer dizer visão. Portanto, sim, né? Ou óptico, que quer dizer junto com a visão. Portanto, esse significado claro indica perfeitamente as características desses 3 evangelhos, que assim são denominados de sinóticos. Uma leitura simples dos 3 primeiros capítulos do livro do Novo Testamento revela a forma com que eles compartilham a mesma perspectiva relatada. Ou seja, quando lemos Marcos, quando lemos Mateus, quando lemos Lucas, vamos perceber a similaridade entre esses 3 livros, os acontecimentos que eles escrevem, sempre dentro de uma ótica, né? Isso é muito importante, dentro de uma visão, porque estão escrevendo para um grupo de pessoas diferentes, para atingir, para levar a mensagem do Evangelho. Pode perceber que o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas fornecem uma narrativa que tem muito em comum. Mateus e Lucas iniciam os seus registros falando sobre a genealogia de Jesus, mostrando claramente de que Jesus é o Messias prometido, né? Desde o seu nascimento. E eles começam a mostrar, tanto Marcos, né, tanto Mateus, por exemplo, vem trazer desde a genealogia de Adão, né? Vamos ler essa palavra muito interessante no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Olha que interessante, versículo 1. O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E se vocês olharem e forem até o versículo 16, vão perceber claramente de que Mateus
quer mostrar que desde Adão, Jesus já tem uma conotação, já tem uma chamada missionária, um chamado messiânico, que já vem desde ele lá da frente de trás até o cumprimento da sua palavra, do seu nascimento, passando por cada família, por cada geração, mostrando o chamado de Jesus. Veja que o ministério de cada um deles também, nos 3 livros, né, de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós percebemos que os 3 também narram sobre a questão do ministério de João Batista. Eles apresentam o profeta, né, como sendo aquele que as Escrituras falam e o que seria responsável para preparar o caminho de Jesus, o caminho do Messias. Então os 3 relatam de uma forma bem clara, de uma visão clara, a respeito do ministério desse último profeta, que era o profeta João Batista. Esses evangelhos sinóticos também relatam muito claro o seu batismo, a tentação de Jesus no deserto, e tudo isso ocorre antes do início do seu ministério público. Percebam que esses 3 evangelhos mostram também não só o nascimento de Jesus, né? Mostram também a pequena pré-adolescência de Jesus, né? Quando ele vai ao templo, quando de repente ele se afasta um pouco de seus pais, eles se encontram lá no templo. Então vamos perceber que se passa, e depois automaticamente vamos perceber que Jesus já está lá como um adulto e já preparando-se para o seu chamado, que quando completa 30 anos, Jesus vai até o seu primo João Batista, ele é batizado no Rio Jordão, e ele logo dali saindo do Rio Jordão, depois de ter testemunha, né, do próprio João Batista e dos apóstolos de João Batista que estavam ali presentes, assistindo aquele momento triunfal, Jesus vai com a direção do Espírito Santo para o deserto para ser tentado. E eles mostram claramente esse início, este momento, tá? Em seguida, ao registrar o ministério do Senhor Jesus, os evangelhos sinóticos se concentram principalmente nos eventos ocorridos na Galileia. Eles registram os ensinos que também mostram o mestre mostrando e realizando milagres, né? Como por exemplo o Sermão do Monte. O Evangelho de Mateus mostra claramente a partir do capítulo 5, né? E ele dá muita ênfase a respeito do Evangelho, né? O Evangelho sobre o Sermão do Monte, de uma forma muito mais forte, muito mais apresentativa do que os demais evangelhos. Perceba que os evangelhos também mostram o mestre sempre acompanhado de seus discípulos, percorrendo vários lugares, várias cidades, né, onde eles estão ali participando de momentos muito especiais. Muitas das vezes ele estava cercado de muitas multidões, ouviu muitos discursos, né, tanto de opositores como daqueles que o olhavam, né, e tinham aquela expressão de tentar entender quem era Jesus, qual era realmente o seu chamado, e também os opositores que queriam de alguma forma calá-lo, queriam parar Jesus. E esses opositores são apresentados nas figuras dos religiosos da época, especialmente os escribas e os fariseus, e muitos de seus discursos se deram por meio de parábolas. Então veja que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles começam a demonstrar com muito mais força a respeito do seu ministério, nesses 3 livros que vão mostrar momentos muito especiais, singularidades e particularidades a respeito do ministério de Jesus. O clímax de toda a narrativa, ele também é apresentado de forma muito semelhante nos evangelhos sinóticos. Por exemplo, os 3 primeiros evangelhos retratam a viagem de Jesus, né, a Jerusalém. Eles descrevem os eventos que marcaram a semana da paixão, né, e dão destaque também ao sermão profético de Jesus sobre o fim dos tempos e também sobre a instituição da ceia. Eles são muito mais claros, né, estão muito mais próximos, falando a respeito desses temas. Vocês vão perceber que ao ler, ao meditar nesses textos, estudar esses textos, vão ver a particularidade de cada um deles. Uma estimativa dessas semelhanças dos evangelhos sinóticos estão claramente instituídas no livro de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Possui cerca de 90% de seu material similar ao de Mateus e de Lucas, ou seja, acredito-se até que se copiou muita coisa. Eles buscaram estudos no livro de Marcos para poderem escrever diante da direção do Espírito Santo, falando que tem a visão do homem, tem aí a mentalidade do coração do homem de fazer aquilo que Deus mandou fazer, mas nunca podemos nos esquecer que esses livros foram inspirados por Deus, através do Espírito Santo.
Vemos também que quase 60% do conteúdo de Mateus são encontrados nos outros sinóticos. Por último, Lucas possui aproximadamente 40% do conteúdo comum com Mateus e Marcos. E essa estimativa indica que os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas possuem apenas 10, 40 e 60%, respectivamente, de conteúdo exclusivo que não aparece em outros sinóticos. E para você ter uma ideia do que isso é, do que isso representa, o Evangelho de Marcos possui no máximo 40 versículos que não são compartilhados pelos outros sinóticos. Interessante isso, né? E uma estimativa aproximada indica que Marcos possui cerca de 90% desse material. Isso é interessante. Por exemplo, a ordem dos acontecimentos da atenção de Jesus difere entre Mateus e Lucas. Há uma disparidade, há uma diferença quando eles colocam estas ordens, né? Colocam esses textos em ordem para poderem conotar claramente o que eles querem dizer. O registro do Sermão do Monte em Mateus é muito mais extenso que em Lucas, né? Ele começa a expressar, Marcos também mostra muito pouco, mas Mateus dá ênfase, né? Lembrando que Mateus e Marcos andaram com Jesus, Lucas não, né? João também andou muito com Jesus. Mas se nós percebemos o livro, o Evangelho de João, ele vai muito, a visão de João em escrever a respeito de Jesus, em falar do seu ministério, é de uma forma completamente diferente, dentro de uma mesma ótica, uma mesma visão, mas mostrando uma situação muito diferente do que a gente possa imaginar. Os textos que tratam da crucificação de Jesus possuem particularidades em cada evangelho. Quando comparado Mateus e Lucas, Marcos possui uma quantidade bem menor dos ensinos de Jesus. E nós vamos entender isso logo quando nós começarmos a analisar cada um dos livros. Lógico que num contexto um pouco mais definido, de tentarmos entender a visão, para quem foi escrito esses livros, o direcionamento, o ano de cada um deles, para que nós possamos entender e compreender dessas diferenças que existem. Mas todos eles não se contradizem entre si, pelo contrário, eles estão sempre juntos, compartilhando da mesma visão e do mesmo propósito, ok? Por que João não é considerado um evangelho sinótico? Por quê? Porque o evangelho de João não é o contato entre os sinóticos, porque a sua narrativa ela é bem diferente quando comparada com os outros três evangelhos. Isso significa que a maioria dos acontecimentos registrados em João, eles não aparecem em Mateus, nem em Marcos, nem em Lucas. E vamos dar um exemplo disso: a ressurreição de Lázaro, né? Os grandes acontecimentos lá no capítulo 11 do Evangelho de João vai demonstrar isso. Não se mostra nenhum dos outros evangelhos esse momento tão triunfal, e eles estavam ali, todos os apóstolos estavam ali. Lucas não, mas Marcos, João, né? Mateus estavam juntos, mas eles não escrevem, apenas João escreve essa narrativa. Há apenas algumas poucas exceções, né? Então João 3, versículos 9, 11, 14, que João escreveu sobre a vida e ministério de Jesus sobre um outro ângulo, né? E ele trouxe eventos inéditos, não registrados nos evangelhos sinóticos. Além disso, é amplamente aceito que o evangelho de João foi escrito muitos anos depois dos evangelhos sinóticos. Mas é importante saber que nada do que é registrado em João contradiz. Pelo contrário, é só um ponto sequer que é registrado, ou seja, não existe nenhuma contradição. Eles se completam entre si. Temos que lembrar que, independente de ser o homem um instrumento para escrever esses livros, entenda-se que é o Espírito Santo quem está direcionando tudo. É Ele quem está dirigindo o homem, Ele que está inspirando o homem a escrever e colocar as coisas necessárias, as palavras necessárias, os acontecimentos necessários nesses livros. Então, assim sendo a leitura dos evangelhos sinóticos, combinada à leitura do Evangelho de João, fornece um panorama riquíssimo acerca da vida do ministério de Jesus. Também é importante saber que os pontos centrais da obra de Cristo são registrados nos 4 evangelhos, especialmente a sua morte e a sua ressurreição. São acontecimentos que ficam narrados nos 4 evangelhos. Nenhum deles deixa de mencionar da sua particularidade, da sua singularidade a respeito desses acontecimentos que
que são importantíssimos para a nossa vida cristã, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição, porque Jesus, ele está vivo, ok? E eu quero convidar você para a nossa próxima aula estarmos olhando uma visão um pouco mais tranquila, uma visão mais abrangente a respeito do problema sinótico desses livros em nome de Jesus, tá bom? Quero agradecer a você que esteve comigo até esse momento. Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.